E aí, galerinha, mais uma questão de física do Enem 2019. Vamos lá, a questão de hoje é da área de termodinâmica. Então seria o que você aprendeu lá no seu segundo ano do ensino médio. Vamos lá. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Vamos lá. Na prática, o que nós temos é o seguinte. Nós temos uma casa, ok, que vai estar representada por um cubo, um quadrado aqui, ok? E nós temos o frio do lado de fora, que era representado pelo nosso fantasminha, tá bom? Esse é o frio. A princípio, o frio quer entrar na casa, correto? Só que o rapaz da casa disse que não deixaria o frio entrar. E para isso, ele estaria utilizando a porta fechada, para não deixar o frio entrar, e os cobertores, a princípio, que ele usa a ideia de que vai manter a sua casa aquecida. Para que a porta e os cobertores tenha realmente uma certa utilidade, a função que a porta e os cobertores devem ter, aí vem assim, letra A, aquecer a casa e os corpos. Para que algo aqueça, ela tem que ser uma fonte de calor, ou seja, ela tem que ter a natureza em si como quente. Como, por exemplo, as chamas de algo queimando é uma fonte de calor e aquilo ali serve para aquecer. A princípio, um cobertor ele não aquece, ele não tem essa habilidade de aquecer, uma vez que ele por si só não tem uma temperatura grande, uma temperatura elevada. Ele simplesmente segue a temperatura ambiente. Então a letra A não pode ser. Letra B, evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Bem, evitar a entrada do frio, aonde está a incoerência disso? A questão é muito simples. O frio em si, ele é muito bem representado por um fantasma, porque o frio em si, ele não existe. O que existe é o calor. O que existe é o calor lá dentro. Para que aqui dentro da casa ela resfrie, ela fique fria, para que a casa fique fria, não é o frio que entra, e sim o calor que sai. Então a letra B está errada porque não existe essa de uma questão do frio sair de um ponto e ir para outro. Sempre que você vê o frio se movimentando, você descarta essa opção, porque o frio não se movimenta. Na verdade, é o calor que sai, ok? O calor saindo é que vai fazer com que a sua casa fique fria. Letra C. Bem, eu vou pular a letra C, o gabarito é a letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Esse é o gabarito. Depois eu vou estender mais a explicação, mas vamos falar por que as outras não estão corretas. Diminuir a entrada do frio na casa e aquecer os corpos. Novamente, diminuir a entrada do frio é mais um motivo para você não marcar a letra D pela questão de ver o frio se movimentando. O frio não se movimenta, ok? E letra E, aquecer a casa. Bem, como eu disse, se você compra cobertor, um cobertor por si só, você enche uma casa de cobertores, fecha a casa e quando você voltar a casa vai estar quente? Não, o cobertor não tem a função de aquecer. Você precisa de uma fonte de calor, uma fonte, por exemplo, queimar objetos, queimar carvão, criar alguma fonte de calor para que você possa aquecer. O cobertor por si só ele não é quente. Você pega o cobertor, esse cobertor está quente. Não está. Então o cobertor não tem essa função de aquecer a casa. Logo a letra E está errado. Voltando na letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Aí sim tá ok. Por quê? A princípio, nós o tempo todo estamos perdendo calor para o ambiente. Então, quando você junta 5, 6 pessoas dentro de um mesmo ambiente, por que aquele ambiente fica quente quando está cheio?
Porque todas as pessoas estão perdendo calor para o ambiente e o ambiente está esquentando. Nós, seres humanos, podemos dizer que nós somos fonte de calor, através dos alimentos que nós ingerimos e tudo mais. Nós conseguimos elevar a temperatura do nosso corpo. Então, o que acontece é que quando eu compro um cobertor e eu me cubro com um cobertor ou com um casaco, o casaco ele aquece, não porque o casaco tem a habilidade de aquecer, mas porque o meu corpo esquenta o casaco e o que o casaco faz é impedir com que aquele calor vá para o ambiente e se perca, mas o casaco ele faz com que o calor fique ali pertinho de mim. E aí eu sinto como se o ambiente ali dentro do meu casaco tivesse quente. Então a função do casaco e dos cobertores e da porta é evitar com que o calor que está lá dentro saia, porque se ele sair, aqui dentro fica frio. A ausência do calor, a ausência da energia associada ao calor faz com que o ambiente fique frio, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Não deixa de deixar o seu like aqui, de estar compartilhando esse vídeo com quem possa interessar e se inscrever no canal. Valeu!